Boa tarde, gente. Meu nome é Silvana e essa aula é sobre os textos argumentativos. Esse tipo de texto é o texto utilizado no Enem, né? Então, a gente já começa a trabalhar com os alunos desde cedo, para eles já entenderem qual é a estrutura desse texto, o que ele precisa ter, entender realmente qual é a estrutura, né? Que a estrutura é uma das coisas mais importantes. Claro que o aluno precisa conhecer o tema, saber sobre o tema, saber falar sobre o tema, mas se ele não souber qual é a estrutura, ele não vai conseguir nem começar esse texto argumentativo, né? Então, os textos argumentativos são aqueles que têm o objetivo de persuadir o leitor, né? Ou seja, convencer o leitor de que o ponto de vista, né, de que o meu ponto de vista está correto, concordar comigo, né? Eles geralmente apresentam argumentos lógicos ou evidências, né, que podem ser tiradas de vários lugares, leis, filmes. Eu costumo dar bastante exemplos, né, como as coisas podem ser usadas dentro desse texto. Por exemplo, tem um texto argumentativo muito interessante, que foi uma nota 1000 em um Enem, que o aluno trouxe o desenho da Peppa Pig para dentro do texto. E ele conseguiu convencer e tirou a nota 1000. Então, desde que o que eu esteja falando, né, seja uma evidência, seja lógico, seja algo que realmente exista, que é comprovado que exista, ele pode estar ajudando, né, ajudando ao autor a provar que aquele ponto de vista realmente é o ponto de vista correto, ou fazer com que o leitor concorde. Bom, como que a gente vai trabalhar nessa aula? Eu vou passar um texto, né? E a gente vai entendendo a estrutura dele. Então, eu vou fazer a leitura do texto que eu peguei, que provavelmente eu trabalharia, né, com no ano, já para eles irem entendendo e separadamente ir dividindo nessa estrutura de um texto argumentativo, que a gente precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aí, professora, isso é fácil, ok, mas o que a gente precisa ter na introdução? O que a gente precisa escrever no desenvolvimento? O que a gente precisa escrever na conclusão, né? Então, eu vou fazer a leitura desse texto, né? Explicando aqui o que é a introdução, depois eu explico o que é o desenvolvimento, e depois eu explico o que é a conclusão. E no final, né, disso, com certeza eles colocariam em prática, receberiam um tema e começariam a praticar, porque nada melhor do que a prática, né? Para conseguir escrever textos, para conseguir se expressar nessa forma de escrita, né? Então, vou pegar o texto aqui e vou ler. O título é O Uso da Tecnologia na Educação. Um título polêmico, mas é muito válido, e a gente sabe que a tecnologia hoje está em todos os lugares, a escola não é diferente disso. Então, acredito que seria um tema fácil de falar, porque envolve a tecnologia. E quem é melhor para falar sobre isso do que as nossas crianças, né? Então, vamos lá. Na introdução. Então, lembrando que o tema é o uso da tecnologia na educação. Nos últimos anos, a tecnologia invadiu todas as áreas das nossas vidas, incluindo a educação, o que eu acabei de falar, né? Muitos argumentam que o uso do dispositivo eletrônico nas salas de aula é prejudicial. Mas eu defendo a ideia de que a tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa no processo educacional. O que a gente tem aqui? A gente tem duas teses. A gente vai falar no desenvolvimento sobre essas duas teses que foram citadas na introdução. Então, a introdução é entre 3 e 4 linhas. Você vai retomar o tema, que é falar sobre ele, que foi quando que eu falei, nos últimos anos a tecnologia invadiu todas as áreas das nossas vidas, incluindo a educação. Então, retomei o tema.
Eu dei o jeito de falar do tema em uma linha. Muitos argumentam que o uso do dispositivo eletrônico nas salas de aula é prejudicial. Aí eu tenho a primeira tese que eu vou desenvolver, né, lá no desenvolvimento. Então, eu vou falar sobre isso. No meu primeiro desenvolvimento, eu vou falar sobre o porquê que as pessoas acham que os dispositivos eletrônicos são prejudiciais. E o meu segundo desenvolvimento é onde eu vou defender a ideia, que é a segunda tese, o segundo desenvolvimento, porque a estrutura de um texto argumentativo, ele precisa ter pelo menos 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos de desenvolvimento, falando sobre 2 coisas diferentes, que são os 2 pontos que eu cito lá na introdução. Então, a primeira tese, que é o primeiro desenvolvimento, é o uso dos dispositivos eletrônicos nas salas são prejudiciais. E o segundo desenvolvimento, que daí eu vou tentar convencer o leitor a concordar com a minha ideia, né? Eu defendo que a ideia da tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa no processo educacional. Então, aqui eu já fiz metade da minha redação. Se eu conseguir retomar o tema e citar 2 argumentos aqui, então eu já tenho o meu desenvolvimento praticamente pronto. Eu só preciso desenvolver essa ideia. Se eu conseguir pensar nela, então eu sei desenvolver ela. E aí depois o que falta é a conclusão. Então, como eu vinha falando, agora a gente vai desenvolver esses 2 tópicos que a gente citou lá em cima na introdução. Então, vamos lá para o primeiro. Um dos principais benefícios da tecnologia na educação é a acessibilidade, recursos educacionais. Tablets e computadores permitem que os alunos acessem uma vasta quantidade de informações instantaneamente, enriquecendo o aprendizado. Além disso, aplicativos educacionais podem tornar as aulas mais interativas e envolventes, estimulando o interesse dos alunos. Então, aqui eu defendi, né, a ideia de que a tecnologia pode ser uma ferramenta valiosa no processo educacional. Sim, ela pode ser, desde que ela seja usada com cuidado e desde que ela seja usada com cuidado e sempre supervisionada do professor, e sempre que o professor, né, solicitar o uso dessa tecnologia. Ou seja, nada de celular dentro da sala, usar em horas que não foram solicitadas, né? Então, sim, isso realmente é um grande, como é que eu posso dizer, uma grande ajuda, né, pra gente criar coisas, para os professores criarem, para envolver mais os alunos, né, realmente. Agora, a gente vai para o segundo desenvolvimento. Agora, a gente vai falar sobre aqueles que não apoiam o uso das tecnologias ou não acham que o uso da tecnologia é bom para a escola, né? Para usar dentro da escola, que foi os 2 pontos, lembrando que eu citei lá na introdução. Aqueles que se opõem à introdução tecnológica nas escolas frequentemente argumentam que isso pode distrair os alunos e prejudicar o desenvolvimento social. Realmente, a partir do momento que se deixa o aluno levar o celular para a escola, dentro da sala de aula a gente consegue impor o respeito. Em algumas escolas a gente ainda consegue impor que os alunos guardem, deixem desligados dentro da sala de aula, mas a partir do momento que eles estão fora da sala de aula, no horário do intervalo, seja um horário que não seja horário de aula, eles provavelmente estarão no celular e não estarão interagindo com os colegas, com os seus amigos, não estarão fazendo outras atividades, conversando, interagindo mesmo. Isso realmente existe. No entanto, agora eu vou tentar defender de novo a minha tese de que é uma ferramenta boa, né? Então, aqui, lembrando que aqui eu tô tentando defender a minha opinião, tá?
No entanto, a chave está na utilização adequada, que foi a que eu acabei de falar, né? Então, tem que ser supervisionado, os pais têm que deixar muito claro que não pode usar dentro da sala de aula celular, que não pode usar outro tipo de tecnologia, a não ser que o professor tenha solicitado. Isso é crucial para essa tecnologia, senão realmente ela atrapalha. Os alunos mexem no celular durante a aula, durante a explicação, quando não são solicitados. Isso é difícil de controlar e tem que ser uma decisão realmente uma decisão e precisa ser seguido entre toda família escolar, né? Desde casa até na escola, dos pais, os alunos, tem que ser uma conscientização dos professores, direção, toda a comunidade escolar tem que estar por dentro e concordando que será utilizado sim, trará benefícios sim, desde que seja usado da forma adequada, né? Então, garantido que a tecnologia seja uma aliada, não uma distração. Então, dentro da escola, a tecnologia sendo usada como aliada, ela trará muitos benefícios, mas se não tiver realmente esse cuidado, né, tanto por parte dos professores, quanto a conscientização dos pais e alunos, acaba realmente virando aquela bagunça e daí o professor não consegue dar a sua aula e passar o seu conhecimento, né, de forma adequada quando tem a interferência desse uso nas horas que não foram solicitadas. Eu costumo usar bastante nas minhas aulas, né, porque hoje em dia a gente tem tudo na mão, só que eu costumo dizer que eles têm tudo na mão, mas mesmo assim eles ainda têm preguiça, né? Eles não chegam. Se for para pesquisar alguma coisa, eles preferem perguntar do que ir para o celular e pesquisar. Eles podem estar ali com o celular na frente deles, mas se eles puderem vir perguntar pra gente, eles vão vir e vão perguntar. E aí, a parte final, né? Então, lembrando que precisamos ter uma introdução, 2 desenvolvimentos, ou 3, tá? Seriam 2 ou 3. Eu costumo falar sobre 2, porque senão a gente pode ficar repetitivo. E isso é uma das coisas que são bastante analisadas, né, no texto argumentativo, de eu ficar repetindo a mesma ideia nos 3 desenvolvimentos, eu ficar repetitivo e falando, né. Então, vamos para a conclusão. Isso, uma tecnologia na educação pode ser uma ferramenta poderosa, sendo usada adequadamente. Em vez de resistir à mudança, devemos abraçar as oportunidades que a tecnologia oferece para melhorar o processo de aprendizagem e preparar os alunos para um futuro digital. Então, aqui eu estou dando a minha conclusão, o que eu acho que aqui, né, no caso, a pessoa que escreveu, ela conseguiu colocar as ideias perfeitamente, tudo que acontece realmente é desse jeito. A tecnologia é bem-vinda, ela deve ser usada, mas ela tem que ser usada com cuidado e nas horas adequadas, senão acaba atrapalhando em vez de ajudando. E aí, no caso, abraçar a tecnologia para preparar os nossos alunos para um futuro digital, que a gente já vive nesse momento, né, e daqui pra frente só vai aumentar, né, entanto que a gente já tem aí os gêneros textuais dentro dos textos. Então, depois dessa explicação, né, a gente daria um tema para os alunos e eles fariam um texto argumentativo. Tchau!